Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos prosseguindo, continuamos atravessando as páginas deste vale, o Vale de Baca, a quarta edição do livro. E vamos lá na página 157. A nossa presunção tem sido em pensar que esta obra, em primeiro lugar, é agradar a Deus com o nosso serviço, esquecendo-nos que Deus não é patrão de empregados e muito menos irá remunerar seus serviçais no fim do mês pelo serviço prestado. Deus é Pai, um pai de família, uma família de muitos irmãos. E Ele quer que nos aproximemos dEle por quem Ele é e não pelo seu poder, a fim de que sua vontade e não a nossa se cumpra na terra. Incorremos no grave erro de achar que, agradando a Ele com a fé do muito fazer, no fim Ele virá e nos agradará, nos dando o que queremos. Peço a Deus por cada alma que está lendo este livro, que aprenda na prática a viver um dia de cada vez, submetendo-se ao senhorio de Jesus, entregando a Ele todo o tempo. Só assim conseguiremos viver aqui e agora a tão almejada vida plena e abundante que Ele nos comprou na cruz com seu sangue. A base de toda a obra de Deus é o amor. Amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Marcos 12, 30 e verso 31. Continuando aqui, página 158, abre aspas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Fecha aspas, Marcos capítulo 8, verso 34 e 35. É importante ressaltar que são os frutos de uma vida verdadeiramente cristã que evidenciam a obra do Espírito Santo em nós. E a maior parte desses frutos precisa acontecer da porta do templo para fora. É urgente que alcancemos a plena consciência de que quando termina a liturgia, termina o culto, será a igreja a sair daquele local e será a igreja a retornar para casa. E no outro dia será a igreja a ir para o trabalho, para a escola, será a igreja no trânsito estressante e permanecerá igreja em qualquer lugar. E em consequência de um caminhar firme, santo e constante, temos o fruto do Espírito Santo amadurecendo em nós. Abre aspas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fecha aspas. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. O Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações. E aquele que é fiel ao Senhor Jesus e obedece à sua palavra, também está cheio do mesmo anseio da salvação de almas. A obra de Deus, em primeiro lugar, é simplesmente pregar o Evangelho, seguindo os passos de Jesus, indo após Ele e por Ele, começando em nós, através do Espírito Santo, transformando nossa mente, nossos afetos e nossa conduta.
O objetivo deste processo de transformação é de nos tornarmos como Cristo, sermos a oferta de Deus na terra, sermos a luz neste mundo em trevas. Abre aspas, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus 5, 14, 16. Através dessa ordem reveladora e libertadora concedida pelo Espírito Santo em meu sonho, Deus estava nos preparando e nos capacitando para um chamado específico que a partir daquele momento teria início dentro do vale da enfermidade. E temos buscado e encontrado em Deus forças para obedecê-lo, a fim de que toda a sua vontade se cumpra. Pois, para colocar sua obra em primeiro lugar, é preciso coragem e ousadia para viver em defesa do Evangelho, no momento em que a Igreja Evangélica Brasileira perdeu sua identidade em Cristo e espiritualmente cega, marcha em decadência. Abre aspas. Quero denunciar uma postura que muitos crentes estão assumindo nos últimos dias, a de se apegar cegamente a líderes, pregadores, escritores, grupos, denominações, esquecendo-se que a nossa fonte de autoridade é a palavra de Deus. Seguem ao que seus gurus dizem, mesmo que sejam heresias. E ainda ficam irritados quando alguém combate a tais falácias. É inadmissível ver pessoas que se dizem cristãs desprezarem o que está escrito na Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: não ultrapasseis o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Esta ênfase das Escrituras é uma evidência de que não temos permissão para seguir as doutrinas ou movimentos que não têm o apoio da palavra de Deus, que é e sempre será a nossa regra de fé, de prática e de viver. Fecha aspas. Esse texto é de Ciro Sanches e Bordi, do livro Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar. Nós vamos prosseguindo com alegria no coração de podermos servi-los, aos ouvintes, aos leitores do livro, servi-los em Cristo Jesus. Para nós é um privilégio, é uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história e de todo o projeto, que Deus revelou a nós, confiou a nós, e partilhar com você, ouvinte, leitor, é um privilégio, é uma alegria muito grande. Nós vamos prosseguindo, mas o capítulo 6, ele nos trouxe uma mensagem muito importante. Deus, antes me preparou para que eu vivesse esse projeto. Ele foi me desconstruindo. E uma das primeiras coisas que ele me ensinou, que a obra que ele quer em primeiro lugar na minha vida é a dele. Como ele disse, quero a minha obra em primeiro lugar. Porque eu era menino do serviço. Eu fazia muita coisa para Deus. E como eu disse, nas leituras anteriores, fiz muita coisa para Deus sem Deus. Ou seja, coisas que Deus não me pediu para fazer. E nós estamos esquecendo que importa muito mais agradar a Deus do que a homens. Se eu quiser agradar a homens, não posso ser chamada de discípula, de serva do Senhor. Então que possamos aí nos reorganizar aí por dentro, entender o que está em primeiro lugar na nossa vida, o que é essencial. Então, resumindo, o que é a obra em primeiro lugar? Não é a quantidade do seu serviço, não é a qualidade do serviço prestado, não é o seu ritual, não é a sua religiosidade, não é a quantidade de dons que você tem, não é nada disso. O que imprime em você, evidencia em você a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, é a forma como que você se relaciona com Deus como Pai
e se relaciona com o outro. Essa é o resumo do que seria a obra em primeiro lugar. Meu relacionamento com Deus, conhecendo-o como Pai e me parecendo cada vez mais com Ele. E Ele é abençoador, então os filhos se tornam abençoadores dos seus irmãos. E isso foi uma etapa que precisei de passar para começar a entender, né, um pouco do que viria para frente. Que possamos estar mais perto dele, mais próximos dele e colocando o essencial em primeiro lugar nas nossas vidas, que é o nosso relacionamento com ele e com o nosso irmão. Deus abençoe vocês. Você acabou de ouvir mais um áudio leitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição. Convido você a adquirir o seu exemplar entrando em contato conosco pelo WhatsApp 31 985 26 8508. Nós enviamos para todo o Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.